Neste vídeo eu vou recomendar dois livros que foram lançados em 2020. Um é o Curto Circuito, O Vírus e a Volta do Estado, da Laura Carvalho, e o outro é Brasil, uma economia que não aprende, novas perspectivas para entender nosso futuro, do Paulo Gala e do André Roncaglia. É, Aqui vocês podem ver a foto da capa dos dois livros. É, eu não comprei o livro físico de nenhum dos dois. Ambos eu comprei através o e-book, através da Amazon, que é possível de ler ou no Kindle, ou aqui mesmo, eu não tenho Kindle, eu li aqui no laptop mesmo. E não lembro exatamente o preço, mas ambos, se comprar o e-book, fica bem barato. Livro físico mesmo da Laura Carvalho, eu tenho impresso, eu tenho o anterior que é o Valsa Brasileira, até autografado por ela. E aqui Aqui vocês podem ver a pessoa que está falando neste momento pegando o autógrafo da Laura Carvalho. Bom, agora, é, agora vamos falar dos livros mais recentes, então. É, assim como o mais antigo da Laura Carvalho, Falsa Brasileira, o Curto Circuito e também o Economia que não Aprende, do Paulo Gala, são de linguagem fácil, bastante acessível para não economistas, assim, que é bom para economista ler, mas também nada impede que que não economista leia também. E aí, sobre o da Laura Carvalho, o título Curto Circuito se refere, tem um duplo sentido. Se refere tanto à paralisação de algumas atividades econômicas decorrentes da pandemia, das medidas de contenção da pandemia, que esse livro foi lançado mais ou menos no meio do ano, que foi no auge da pandemia. E também pode ser um curto-circuito, pode se referir à paralisação dos planos de Paulo Guedes de desmontar o Estado brasileiro, de implementar uma agenda ultraliberal. Aí a pandemia deu um curto-circuito, ou seja, queimou isso e impediu que continuasse. Aí um governo eleito, o governo do presidente Jair Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, que foi eleito com a proposta de implementar uma agenda ultraliberal nesse momento, assim, que já estava na contramão do resto do mundo, que o resto do mundo, governos mesmo, não só 2020 com a crise decorrente da pandemia, mas mesmo depois da crise financeira global de 2008, muitos governos do mundo já estavam retrocedendo a agenda liberal e retomando uma agenda mais intervencionista. O Paulo Guedes estava isolado do mundo, aí veio a crise da pandemia e mesmo um governo com esse discurso emergencialmente teve que adotar políticas que divergiram de uma agenda ultraliberal. Mas, claro, como é um governo que não queria fazer essas políticas mais intervencionistas, acabou nem conseguindo assim fazer isso direito. Até nas palavras do Paulo Gala, foi o açougueiro que tem nojo de carne. Aí, aí o livro da Laura Carvalho deixa bem claro os dois tipos de ação diferentes do Estado. Um durante a pandemia e outro vai ser necessário depois. Aí, o problema econômico da pandemia não é insuficiência de demanda, e sim a paralisação de algumas atividades. E também a necessidade de atender doentes e também manter a renda das pessoas impossibilitadas de exercer alguns ofícios.
Aí depois da pandemia, sim, aí surge outra necessidade de atuação diante do Estado, que a economia ainda vai estar paralisada, aí sim, vai ter necessidade de ter políticas que gerem demanda agregada, podendo até mesmo ter necessidade de fazer grandes programas de investimento público. Ou seja, depois que passar a pandemia, o problema econômico vai ser semelhante aos problemas existentes em outras crises, mas durante a, a pandemia o problema é outro. Aí, mas de qualquer forma, durante ou depois, toda a agenda ultraliberal está desatualizada dos problemas atuais e, portanto, o que já era necessário antes tornou-se ainda mais necessário rediscutir o papel do Estado na economia. E até lembrando que a crise da pandemia chegou ao Brasil 5 anos depois da economia brasileira estar rastejando e 5 anos depois do Brasil estar tentando sair dessa crise com uma agenda liberal, seja com Joaquim Levy, seja com Henrique Meirelles, seja com Paulo Guedes, e não encontrando êxito. Aí nesse livro a Laura Carvalho discutiu todos os possíveis papéis do Estado em uma economia capitalista, que são um é o papel da estabilização macroeconômica, de manter um nível razoável de atividade econômica, com desemprego baixo, inflação baixa, através das políticas fiscal e monetária. O papel de redistribuição de renda, feito através da tributação progressiva e programas de transferência de renda, salário mínimo. Também o provimento de infraestrutura e também de serviços públicos, como educação e saúde. E por fim, por fim o fomento ao Estado a política do Estado, a política industrial e a inovação tecnológica e atividades com maior sofisticação tecnológica. A Laura Carvalho, nesse livro, discute tanto a história das ideias que justificam a atuação do Estado nessas áreas e a história de sua implementação, tanto no Brasil quanto no mundo. E ela até citou que de toda essa lista de atuação do Estado na economia, esse último item, que é de política industrial e fomento à inovação tecnológica, é o item que, além de ser mais odiado por liberais, até porque alguns liberais aceitam um grau razoável assim, de intervenção nessas outras áreas que eu mencionei, mas nesse último é o que eles têm mais ódio. E esse último item também é algo que muita gente de esquerda, mesmo gente de esquerda, não presta muita atenção. E aí exatamente nesse item que aí já dá para fazer um gancho com o livro do Paulo Gala, que aí diferentemente do livro da Laura Carvalho, que discute a possível atuação do Estado em todas as áreas, o Paulo Gala discute especificamente o papel do Estado na indústria e em fomento a atividades tecnologicamente mais sofisticados, que a ideia básica do livro do Paulo Gala e do André Roncaglia, do Brasil, uma economia que não aprende, não há desenvolvimento sem indústria e não há indústria sem a articulação de Estado, empresas privadas, universidades, todas essas têm um papel muito importante. E como Paulo Gala diz, muitos países muito ricos têm serviços sofisticadíssimos, alguns são até potências exportadoras agrícolas, mas não tem nenhum país muito rico que não tem indústria. Muitas vezes cita-se países e exemplos de países ricos sem indústria, a Austrália e Nova Zelândia, mas está errado. A Austrália e Nova Zelândia também têm indústria. E o Paulo Gala,
a indústria é muito a indústria, de acordo com Paulo Gales, ele discute nesse livro, é muito importante porque é o setor em que incorpora mais ganhos de produtividade, que tem economias de escala, aproveitar economias de escala, economias de escopo, retornos crescentes, vantagens de aglomeração. E, por exemplo, pega o exemplo de um serviço, corte de cabelo, que é algo que em breve eu estou precisando. Nenhum avanço tecnológico maior vai fazer diminuir muito o tempo de um corte de cabelo. Agora, produzir automóvel, cada vez que se inova mais, dá para produzir cada vez mais automóveis em menos tempo. Aí, por causa dessa importância maior da manufatura sobre outras atividades, o Paulo Gala fala que acaba sendo muito equivocada a ideia de que um assessor econômico do presidente Bush pai falou em 1992 de que não faz diferença um país produzir chip de computador ou chip batatinha frita, que tanto faz, basta produzir com eficiência, que não, na verdade faz diferença sim. E o Paulo Gala, ele é conhecido como um economista keynesiano, mas nesse livro o principal ponto dele não é discutir as ideias do Keynes, porque o que o Keynes mais discute são problemas típicos de países ricos com insuficiência de demanda, o enfoque do Keynes, e o que o Paulo Gala quer discutir nesse livro é como países países pobres se tornam ricos, alterando a estrutura de oferta. Aí os economistas que mais influenciam Paulo Gala nesse livro são o Alexander Hamilton, o Friedrich List, o Raul Prebisch, o Celso Furtado, o Rodin, o Lewis, o Hirschman, o Kaldor, o Rajan Chang e a Mariana Mazzucato, que tratam mais especificamente desses temas. E aí o livro do Paulo Gala mostra muito exemplos na história de como países enriqueceram, que todos eles não foi através do liberalismo, e sim de uma boa articulação entre o Estado e empresas privadas. Isso vai desde a Inglaterra no século XVIII, aí depois passa depois passa por Estados Unidos, França, Japão, Alemanha. Aí depois vem Coreia do Sul, aí mais recentemente a China e o Vietnã. E o Paulo Gala também falou que o Brasil foi muito bem sucedido de passar bem rápido do patamar de renda baixa para renda média. Entre 1930 e 1980, o Brasil teve um dos maiores crescimentos do PIB no mundo. E houve uma industrialização muito rápida. O Brasil passou de uma economia basicamente agrária para uma indústria low-tech e medium-tech. Mas aí, desde 1980 até os dias atuais, estamos já há 40 anos estagnados na armadilha da renda média. E o Brasil não conseguiu passar rápido de economia agrícola para a indústria low-tech e medium-tech, mas não conseguiu subir o degrau da indústria high-tech, e nesse período houve uma regressão, no sentido de que houve uma desindustrialização, que é até normal um país, quando fica rico, diminuir a participação da indústria no PIB e no emprego, mas nesse caso, nos países ricos, ocorre quando há uma substituição da indústria por serviços sofisticados ligados à indústria, como marketing, design, TI. Já no Brasil, houve perda de emprego industrial a favor de serviços e aumentos de serviços pessoais. Aí o Paulo Gala fala muito, o Brasil virou uma economia de padaria, uma economia do engenheiro que passou a ser motorista de Uber. E
o que eu acho interessante em ler a obra do Paulo Gala é que atualmente grande parte do público do Paulo Gala é de esquerda, porque atualmente a direita no Brasil está tão liberal que está tendo ojeriza a qualquer um que foge do liberalismo, e até o Paulo Gala se dirige muito a um público de esquerda. Mas aí é um exemplo de como, Paulo Gala é um exemplo de como a janela de Overton do debate sobre economia se deslocou para a direita. Porque, para mim, na década de 1960, o Paulo Gala podia ser perfeitamente classificado como ser colocado na direita do espectro político, porque nos anos 60, tirando alguns mais porra louca aí como Eugênio Goudin, ninguém era liberal, mesmo quem era de direita defendia uma importante atuação do Estado para fomentar o desenvolvimento industrial, e acho que o Paulo Gala, naquele tempo, ele nem seria muito classificado na esquerda, porque embora o Paulo Gala fale muito bem dos cepalinos, como o Celso Furtado, por exemplo, ele parece ignorar as diferenças entre um país rico na era pré-industrial, antes de ser rico, e um país periférico quando já foi consolidado o sistema centro-periferia, que essa diferenciação era muito importante para os cepalinos, como o Celso Furtado, e o Paulo Gala parece tratar como a mesma coisa. Claro, talvez se perguntar para ele, ele vai falar que é diferente, mas do jeito que ele fala, muitas vezes parece que o caminho do desenvolvimento é um só, a trajetória do desenvolvimento é um só, e que um rico na era pré-industrial é parecido com um periférico já na era industrial, quando foi consolidado o sistema de periferia. Mas, de qualquer forma, vale muito a pena ler acompanhar as ideias do Paulo Gala, até porque, como eu disse, ele discute um tema muito importante que tem até gente de esquerda negligenciando, que é a importância da indústria. E que é importante dizer, muita gente já está falando que, por causa da crise da pandemia e de 2020, vai ser inevitável ganhar mais força, tanto na academia, ideias mais distantes do liberalismo e mais favorável a um papel mais ativo do Estado na economia. Mas isso não é dado, isso está em disputa. Em 2008, quando teve a crise financeira global decorrente das hipotecas subprime, do estouro da bolha das hipotecas subprime, também apareceram previsões de que o liberalismo ia desaparecer, que ia aparecer uma nova revolução keynesiana, e o que acabou acontecendo, talvez até aconteceu isso, mas muito timidamente. Quem imaginava um tsunami no pensamento econômico errou, aconteceu muito mais uma marolinha do que um tsunami. E, ou seja, aí, como em 2008 foi assim, em 2020 a gente não sabe o que vai acontecer, isso está em disputa. Aí os dois livros, tanto da Laura Carvalho quanto do Paulo Gala, são muito fáceis de entender para o grande público, são muito importantes para essa disputa.